Humana, ele sentiu a fragilidade humana, porque Jesus ele veio para cumprir com a lei. Mas nós observamos que esta oportunidade com Jesus deixa aquela multidão, mas quando Jesus está com os discípulos conversando, dialogando, e quando ele se levanta, de João relatado este contexto, nós observamos que quando Jesus se levanta, vê aquela grande multidão que se aproximava de Jesus. E observamos que aquela multidão que estava ali se aproximando, Jesus se levanta e começa agora a falar para os discípulos: aonde nós vamos comprar pão para tantas gente? E agora? Porque a hora já era uma hora muito suscita. Jesus não tinha tantas horas para conversar, para dialogar, para fazer milagres. Mas apenas já estava chegando a tarde. Mas Jesus ele quis experimentar os discípulos, provar os discípulos, para ver se a sua fé e sua confiança nele, eles poderiam verdadeiramente acreditar que Jesus poderia fazer um milagre naquele momento. Mas nós observamos que quando aquela multidão se aproxima perto de Jesus, Jesus começa agora a operar maravilhas, pregar os seus sermões da montanha, ensinar, trazer palavras para confortar a tristeza daqueles corações aflitos e angustiados, aliviar o peso do seu pecado, das suas transgressões. Quantas pessoas que não valia nada, mas Jesus transformou, como aquela mulher que foi pega em ato de adultério. As pessoas condenariam, as pessoas queriam a morte daquela mulher, mas Jesus ele veio e mudou a situação daquela mulher chamada Maria Madalena. E quantas pessoas queriam julgar, quantas pessoas se achavam que era mais importante do que aquela mulher, quantas pessoas que se acham tão importante, quantas pessoas que se acham porque tem poder, tem dinheiro, tem condições, se acha mais importante do que aquelas pessoas nobres, pessoas que passam necessidade, pessoas que não têm uma casa onde morar, pessoas que não têm o que comer, vivem pedindo esmola, vivem ali nos seus cantinhos, muitas vezes tão simples, tão humilde. Mas Jesus, ele veio mudar estas expectativas. Veio mudar estas situações. E quantas pessoas queriam condenar aquela mulher, e Jesus escrevendo uma nova história. Aleluia. Jesus escrevendo uma nova página para aquela mulher. E quantos aquela multidão preocupado em querer matar, querer destruir, querer acabar com aquela mulher. Mas diz a Bíblia Sagrada, que a Bíblia nos diz que Jesus escrevendo uma nova página. E quando alguém entra aquela multidão, aquele sacerdote, os fariseus, os saduceus, que queria experimentar Jesus, queria pregar Jesus em algumas tradições diante da lei, porque se Jesus condenasse aquela mulher, ou se Jesus livrasse aquela mulher sem culpa, mas Jesus, como é onisciente, onipotente, sabia as intenções do coração, a maldade, a perversidade daqueles homens. Jesus que estava lá escrevendo, e aquele povo preocupado. E aí, Jesus, o que é que tu vai dizer? Fala alguma coisa, Jesus. Mas Jesus escrevendo, aleluia, Jesus escrevendo uma nova página, uma nova história. Quem sabe nesta manhã você está passando por este processo
está passando por estas situações, alguém quer lhe condenar, alguém quer lhe reprovar, alguém quer dizer que você não tem mais valor, você não tem condições. Mas eu quero dizer, nesta manhã, Deus está escrevendo uma nova página na tua vida. Deus está trabalhando ao teu favor. Enquanto alguém se incomoda com a tua vida, enquanto alguém se preocupa com a tua história, mas Deus está escrevendo uma nova página. Deixa a multidão, deixa as pessoas ficarem inquietas, deixa as pessoas ficarem preocupadas. Será que ele vai cair agora? Será que vai ser o fim dela? Será que vai ser a derrota dele, a derrota dela? Mas Deus está lá. Enquanto alguém espera, enquanto alguém que está lá de camarim esperando para aplaudir, para dizer, eu não disse? Quantas pessoas que esperavam a queda daquela mulher, dela ser sentenciada à morte. Mas Jesus estava lá, provando a paciência daquele povo. Oh, aleluia! Quantas vezes Jesus prova a paciência? Quantas vezes Jesus ele faz esta situação nas nossas vidas? Ele não responde, ele não fala nada, ele não diz nada, e a gente, Jesus, e aí Jesus? Jesus, e aí Jesus? Mas Jesus está escrevendo. Deixa ele terminar de escrever uma nova página, uma nova história. Para que tanta inquietação? Para que tanta preocupação? Deixa Jesus trabalhar, deixa Jesus agir. Mas nós vemos que quando aquela multidão, e aí Jesus? Jesus se levanta, olha para aquela mulher e olha para a multidão. E Jesus ele abre apenas uma expressão. Não precisa muita coisa para Jesus. Alguém muitas vezes quer tanto movimento, quer tantas coisas, mas Jesus só precisa de uma coisa só, é necessária. E Jesus olha para aquela multidão e diz, olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E como os irmãos já sabem, aquela multidão que estava ali sedenta, querendo ver o fim, a destruição, a sentença ser sentenciada na vida daquela senhora. Quantas pessoas querem ver a sentença, nós sendo sentenciados pelas nossas culpas, pelas nossas situações? E muitas vezes espera que sejamos sentenciados. Mas Jesus tem uma nova história. Jesus tem uma nova página hoje, nesta manhã, na tua vida. Prepare para uma nova história na tua vida. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está indo além da medicina, ainda daquilo que você não pode fazer. Deus, Ele vai lá. Ele é libertador. Não existe causas impossíveis para Deus, mas existe possível para Deus. Não existe dificuldade. É difícil, mas o teu Deus, Ele vai além. Quando o homem diz, não tem mais condições, não dá mais, aí Jesus entra em cena. Ele espera o momento certo, quando alguém diz, não tem jeito, até pela ciência, quando alguém está doente, já muitas vezes diagnosticado para ser morto, para morrer, alguém assina até o papel, olha, já está sentenciado já pela morte. Mas a última palavra não é minha, não é sua, não é do médico, mas a última palavra é de Deus.
Deus é que vai dar a última palavra, a última sentença. Não é ninguém que vai nos sentenciar. Não é a medicina que vai nos sentenciar. Não é as coisas que vão dizer, está tudo perdido. Não, é Deus que vai dizer a última palavra. Porque a tua vida está na mão de Deus. A tua família está na mão de Deus. Por que tanta inquietação? Deus sabe como colocar as coisas que estão fora do lugar. Deus sabe como fazer. A gente é apressado. A gente quer que Deus faça já. Mas tem que passar. Mas esta multidão fragilizada, condenada, as pessoas não queriam se aproximar. Ninguém queria estar perto dessas pessoas. Pessoas cegas, pessoas mancas, pessoas que estavam leprosas, pessoas que estavam condenadas. Mas Jesus, ele se aproxima. Como se aproximou daquele cego de Jericó. Quando alguém desprezava, quando alguém olhava para aquele homem cego, quem sabe quantas palavras que deram àquele homem: sai daqui, tu não presta, tu não vale nada, quem é tu? Está aí nessa situação. Enquanto alguém não quer se aproximar, mas Jesus, ele se aproxima de nós. Não se preocupe se alguém não quer se aproximar de você, mas Jesus, ele se aproxima de nós, apesar das nossas fragilidades, de nossas condições. Mas Jesus, ele se aproxima de você para nos consolar, para nos dar força, para nos dar graça, para dizer que há esperança, nem tudo está perdido. Deixa alguém se afastar da gente, deixa alguém desprezar, deixa alguém muitas vezes desvalorizarmos a gente, mas o importante é que a gente agrade a Deus, que a gente se aproxime de Deus. Não adianta você se aproximar de alguém as pessoas muitas vezes só querem aproveitar das nossas inocências, da nossa simplicidade, para nos usar, para nos corromper. Mas não se preocupe de se aproximar desse tipo de pessoas, mas se aproxime de Deus. Deus tem algo maravilhoso nas nossas vidas. Deus é amigo fiel. Ele nunca falha, Ele nunca vai nos trair, nunca vai nos abandonar, nunca vai nos rejeitar. Se a gente é pobre, se a gente é rico, alguém nos despreza. Porque este mundo as pessoas só valem o que tem. Se você tem um carro, você vale um carro. Se você tem um trem, você vale um trem. Mas se você não tem nada, o que é que você vale? Nada. Mas Deus, Ele olhou para esta multidão que estava coxo, cego, leprosos, condenado pela lei. Jesus tanto se preocupou com a sua vida espiritual, como também a sua vida material. Ele mandou preparar refeições para alimentar, porque ele sabia que aquela multidão que estava ali estava com fome. Muitos não tinham condições de comprar um meio pão, muitos não tinham condições de comprar uma refeição para estar levando no meio do caminho, para quando Jesus tivesse a oportunidade com ele, com ela.
Mas quantas pessoas morrendo de fome, que não tinham o que comer. Jesus sabia. Jesus, Ele sabe da tua história. Jesus, Ele abre porta. Jesus, Ele cuida das nossas necessidades. Se falta o pão, Ele manda pão. Ele é a providência. Ele cuida das mínimos detalhes. Mas aqueles discípulos não entenderam, não compreenderam. Eles só queriam saber de si próprio, de estar com o mestre. Estavam todos de barriga cheia, alimentados, mas aquela multidão precisava. Eles precisavam se alimentar. Jesus sabia, quando aquela multidão se aproximou-se ali, Jesus disse: vão comprar pão. Eles precisam se alimentar. Eles vieram a mim, tanto pelas vidas, pelas condições que estavam. Quantos coxos, quantos cegos, quantos paralíticos, quantas pessoas sendo carregadas, quantas pessoas destituídas da lei. Mas os discípulos olham para um outro e dizem: Senhor, nós não temos dinheiro para comprar pão, não temos condições de comprar pão. Mas Jesus sabia que eles não tinham. Mas Ele estava vendo alguém naquela multidão que levava a sua refeição, que se preocupava, que tinha condições. E aquele jovem se apresenta ali e diz: só tem uns 5 pão e 3 peixinhos. É essa refeição que eu tenho para comer. Não há outras condições. E alguém chega até Jesus e diz a Jesus: Jesus, tem alguém entre aquela multidão que tem apenas 5 pão de cevada, pão dormido, e 3 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Talvez só dá para a gente, Jesus. A gente pega aquele pão daquele jovem e a gente come. Mas Jesus estava experimentando a fé daqueles homens. Jesus estava trabalhando, eles não estavam entendendo. Quantas vezes Deus trabalha, a gente não entende o trabalhar de Deus. Deus muitas vezes complica, mas também explica as situações. Mas quando começamos a observar, Jesus manda trazer aqueles pão, aqueles peixes. Mas a multidão era 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Aonde teria condições de comprar tanto pão? Aonde teria condição de comprar carne para alimentar? Mas Jesus, Ele sabe o que fazia. Ele apresenta a Deus. Faz uma oração. Se você está passando por estas situações, apresente a Deus o teu armário. Apresente a Deus as portas que estão fechadas. Apresente a Deus a tua necessidade. Tenha confiança. O milagre vai acontecer. Algo Deus vai fazer. Mas apresenta, faça como Jesus. Pegou aqueles pão e levantou e apresentou. Pai, te dou graça. Oh, aleluia. Agradeça a Deus. Não murmure. Quantas pessoas murmuram? Quantas pessoas começam a murmurar porque só tem aquilo, porque só recebe isso? Mas quantas pessoas passando necessidade, quantas pessoas precisando de trabalhar, e Deus tem aberto porta, Deus tem feito coisas grandes, Deus tem mandado providência.
Mas muitos não conseguem agradecer a Deus, só sabem murmurar. Faça uma retrospectiva na sua vida. O que você está fazendo para você murmurar, para você xingar? A culpa não é de Deus, mas a culpa é nossa. Mas agradeça a Deus pelo que Deus tem dado, aleluia, o pouco ou muito, porque o pouco com Deus, Deus torna muito, mas se Deus te colocar no muito, será que nós vamos ser fiel a Deus? Mas muitas vezes tem que passar pelo pouco, para ver se a gente vai ser fiel. Os discípulos murmuraram. O que é isso para tanta gente? Mas é no pouco que Deus faz muito. Deus não precisa de muito não. Lembre disso, Deus não precisa de muito não. É só um pouco. Se você tiver um pão, se você tiver um peixe, já é o suficiente para Deus fazer multiplicação. Se você tem R$1 no bolso, Deus é o Deus que multiplica. Mas as pessoas só sabem murmurar. O que é isso? Só isso para passar a semana? Só isso para passar o mês? Mas vamos ser agradecidos a Deus. Agradeça a Deus pelo que Deus tem dado, Deus tem colocado. Se é R$10 para você passar o mês, agradeça a Deus, você vai ver o que Deus vai fazer. Não seja ingrato, só R$10, só dá para ir ali na venda e pronto. Mas agradeça a Deus, Pai. Eu agradeço ao Senhor por este R$10 que Tu tem me dado. Eu creio que Tu vai suprir as necessidades. Tu estás vendo leite, Tu estás vendo o pão, Tu estás vendo a carne, Tu estás vendo o que estou precisando, mas eu te agradeço. Eu sei que Tu vai multiplicar, mas quando a gente murmura, só isso vai dar para quê? Os discípulos foram experimentados. Quantas vezes Deus tem experimentado sua fé? Quantas vezes Deus tem usado de uma maneira destas situações para ver se você murmura, para ver se você agradece. E você não consegue entender, ver isso. Tem pessoas que só querem viver de fartura, de se esbaldar, feito o que aconteceu lá em Israel. O povo comeram que até saiu pelas ventas. Mas Jesus disse, Deus não disse que ia tomar conta deles. Não ia faltar pão, não ia faltar carne, não ia faltar água, mas aquele povo só saberam murmurar. Aquele povo só souberam exigir. Ah, eu quero, Deus. Tu és o dono do ouro e da prata. Chega, estimula de uma forma tão horrível. Tu és o dono do ouro e da prata, Deus. Eu sou teu servo. Nós somos servos, mas Ele é Senhor. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, não faz. Ele é Senhor. Ele é Deus que está no controle da nossa vida. Se Ele quiser mandar um pão agora, Ele manda o pão. Mas se Ele não quiser, fecha a porta, cerra o céu e não manda chuva. Mas se Ele quiser nesta hora, Ele vai mandar, Ele vai providenciar o que você está precisando. Mas se Ele não quiser, vai fechar a porta, vai cerrar o céu, e você vai estar ali. Mas agradeça a Deus, louve ao Senhor
pelo seu real que você tem no bolso. Louve a Deus pelo que Deus tem dado, pelo que Deus tem suprido as suas necessidades. Com muito ou pouco Deus tem mandado. Se Ele quiser encher a sua despensa, Ele vai encher. Mas se Ele não quiser, vai ficar naquela... Mas não vai faltar pão e não vai faltar peixe. Não vai faltar pão e não vai faltar peixe. É só aquela dependência. Para você saber que Deus é Deus. Mas os discípulos não entenderam. Tanta multidão, tantas pessoas doentes, pessoas paralíticas, pessoas que foram desclassificadas pela lei, pessoas que não tinham nenhuma oportunidade de estar ali com Jesus. Mas Jesus acolheu, abraçou. Jesus abraçou a história de cada um. Jesus, Ele abraça a tua história. Jesus, Ele abraça você. Nesta manhã, recebe o abraço de Deus, o consolo do Espírito Santo de Deus. Ele é remédio para a nossa alma perturbada, preocupada, ansiosa. Quantas pessoas ansiosas, preocupada com o dia da manhã, o que vai comer, o que vai vestir. Deus cuida. Deus supre as necessidades. Tudo está no controle de Deus. Lembre disso. Ter ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas se ficarmos ansiosos, com aquela ansiedade, isso vai prejudicar a tua saúde. Mas Jesus está dizendo nesta manhã: lance sobre Ele as vossas ansiedades, que Ele tem cuidado de nós. Quantas vezes você morreu de fome? Quantas vezes Deus deixou faltar o pão? Quantas vezes Deus deixou você passar necessidade? Pode faltar agora, ou chega à noite, ou chega amanhã. Mas Deus vai providenciar. Deus vai mandar os couve. Eli estava sendo cuidado por Deus. A chuva cessou na terra. Israel preocupado. Mas Eli estava lá comendo carne, comendo pão e bebendo água. Oh, aleluia! E quantas pessoas estavam preocupadas? Manda chuva, Jesus. Manda chuva, Jesus, para eu plantar, para eu colocar, aleluia, os meus animais para beber água. Israel lá, 3 anos e 6 meses, sem chover um pingo de água. Os animais morrendo. Planta não se plantava mais. A colheita já estava no limite. Mas Eli estava lá no ribeiro. Bebia, comia e dormia. Lança sobre ele as vossas ansiedades. Não seja ansiosos, mas lance sobre o teu pai, o teu amigo. Ele cuidará de você nos mínimos detalhes. Mas se você ficar com aquela ansiedade, não consegue dormir,
fica perambulando para cima e para baixo, vai deitar na cama, não consegue fechar os olhos, fica com aquele pensamento, aquela coisa. Às vezes até crise tem de ansiedade. Mas lança sobre ele a tua ansiedade. Essa multidão não tinha expectativa. A única coisa que ele queria é a oportunidade de estar com Jesus. Ele não tinha a expectativa de Jesus fazer uma recepção, de Jesus poder abraçar, de Jesus poder escutar o que eles queriam falar. Eles não tinham essa oportunidade. Quantas vezes a gente quer falar, a gente quer dizer, mas a gente fica meio desconfiado, porque hoje a gente está vivendo num tempo muito difícil. Se você conta algo agora, amanhã todo mundo já está sabendo. Se você está passando algo com a sua família, com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, você quer contar para alguém porque não consegue mais suportar a opressão psicológica. Mas se você contar, fulano está brigado com a esposa, fulano já não dorme mais com a sua esposa porque estão com raiva um com o outro. Está difícil de encontrar um amigo, mas conte para Jesus a tua história. Ele vai lhe consolar, Ele vai lhe ajudar, Ele vai quebrar essa barreira. Ele vai mudar a história. Mas se você contar a alguém, querer desabafar com alguém que está acontecendo dentro do teu lar, porque seu filho não quer lhe obedecer, porque a sua filha não quer lhe obedecer, ou muitas vezes tem algo na sua vida que você está doente e não quer contar a alguém, está sentindo algo que a sua vida está chegando por um trecho. Mas nesta manhã, Deus é vida, Deus é saúde, Ele vai além da medicina. Deus vai além da medicina, recebe a cura hoje no teu corpo, não importa o local, não importa onde, Deus está entrando agora no teu corpo, recebe a cura. E vai fazer exame. Aleluia. Porque Deus, Ele faz o impossível tornar possível, meu irmão, minha irmã. Deus faz tornar o impossível, enquanto a gente acha impossível. Quando a gente vai ao médico, recebe um diagnóstico tão horrível. Alguém diz, se está com câncer, nesta região, e se você pudesse cavar um buraco, se enterrar naquele momento, para que a sua família não venha sofrer, para que alguém venha sofrer. Mas eu quero te dizer, pela autoridade do céu, recebe a cura, recebe a restituição da tua saúde. Há milagre de Deus nesta manhã. Há milagre de Deus. Enquanto alguém diz, não tem mais jeito, você demorou muito, mas o teu Deus não tem demora, não tem fim, não tem começo. Ele age, Ele faz.
porque Ele cuida. Lança sobre Ele as vossas ansiedades. Os discípulos não sabiam o que fazer. A única coisa que eles tinham, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí Jesus faz uma complexidade muito grande. Jesus diz aos discípulos: pega de 50 e 50, manda sentar e relva. Mas o controle está na mão de quem? De Deus. Deus está no controle. E quando os discípulos acabam de sentar 50 e 50, aquelas 5.000 pessoas, Jesus manda pegar 12 cestos, que eram os 12 discípulos, e pega aquele pão, faz aquela oração, e começa agora a partir. Pão, peixe. Pão e peixe. Aleluia. Ele é Deus de multiplicação. Pão e peixe. Pão e peixe. Pão e peixe. Aí vai os discípulos. Pode comer. Tem pão e tem peixe suficiente para vocês comerem de se esbaldar. Eu não sei como aconteceu, mas tem pão e tem peixe suficiente para se esbaldar. Eles comeram tanto, se alimentaram, saciaram a sua fome de quantos dias que estava ali, morrendo de fome. Ninguém se importava, ninguém se preocupava, ninguém queria saber da sua história, da sua vida, se era um ser humano, se não era um ser humano. Mas para alguém não valia nada. Você, para alguém, ninguém, para você, para alguém, você não vale nada. Mas Jesus se importa, Jesus se preocupa. A tua casa pode estar caindo, pode morar na rua, mas Jesus se preocupa com você, com a tua história, com a tua vida. Jesus se preocupou de fazer milagre, de restaurar e de alimentar. Porque eles precisavam de um conforto, de um consolo, de uma esperança. Aquelas pessoas, a única esperança que tinha era a morte. Quem sabe que alguém desejava morrer? Quantas pessoas desejam morrer? Mas Jesus é vida, Jesus é esperança. Ele não é a morte, Ele é a vida. Quantas pessoas se preocupam? Eu quero morrer, Jesus, me mata agora, Jesus. Mas Jesus está dizendo a você: eu sou vida e sou esperança. Aleluia. Mas os discípulos lá, levando pão, levando peixe. Enquanto aquela multidão saciou, se alimentou, se fartou, não aguentaram mais comer. Jesus observa, está todo mundo confortado, todo mundo alimentado, receberam os seus milagres, foram curados,
foram restaurados, foram abraçados, foram confortados. Quem estava triste ficou alegre. Quem estava achando que era o fim da sua história, começou dizendo: agora, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Quem estava desenganado, cego, qual era a ciência daquela época? Não tinha condições de restaurar saúde de um cego. Mas Jesus restaurou. Jesus mudou a história. Jesus, ele muda a história nesta manhã. Jesus muda a história na tua vida. E quando aqueles paralíticos que nunca tinham esperança de um dia andar, de um dia se entrosar na sociedade que se achava tão importante, quando alguém viu, não era aquele paralítico, mas vê como ele está andando, está trabalhando, está... É Deus quem muda a história, meu irmão, lançando sobre ele as vossas ansiedades, que ele tem cuidado de nós. Os discípulos acharam tão dificultoso. O pão é para a gente, né, Jesus? Esse pão, esse peixe, a gente vai dividir aqui, Jesus, mas não tem nem como a gente repartir com essa multidão. Mas Jesus, ele mandou saciar, alimentar, confortar, abraçar. Todos saíram dali confortado, abraçado, restaurado, renovado, curado. A sua fama começou a correr mais e mais, tanto pela Judéia, pela Galiléia, pelo Samaria, aonde que Jesus ia, a sua fama já corria, pela restauração que Jesus fez. Porque Jesus se importa com o ser humano. Jesus se importa com a tua família. Jesus se importa com você. Quem foi que disse que Jesus não se importa? Quem foi que disse que Jesus não se preocupa com você? Me diga agora. Fale agora. Quem se preocupa? Que Jesus se preocupa com a tua vida. Jesus se preocupa com você, com as tuas necessidades, com as tuas condições. Se ele não se preocupasse, se Deus não se preocupasse com nós, ele não tinha enviado seu filho para morrer por nós. Jesus passar o sofrimento, sentir dor, sentir necessidade, chorar. Mas Jesus se importa, viu? Você não está sozinho neste mar. O mar é grande, o barco se torna pequeno, mas neste barco Jesus está lá. O mar é grande, o barco se torna pequeno. Faça uma experiência. Pega um barquinho pequeno de uma criança, bota numa bacia cheia de água, veja a proporção da água que tem.